Olá, galera do QG do Saber. Neste vídeo vamos falar sobre as propriedades dos limites. Para início de conversa, vamos estabelecer as 5 primeiras propriedades considerando C uma constante pertencente aos reais, os números reais, o limite de uma função f de x, quando x tende a um número determinado a, e o limite de g de x, quando x tende a A, ou seja, nós vamos ter aqui a relação entre dois limites diferentes, por causa que nós estamos usando funções diferentes. Assim, vamos ter a propriedade da soma. Então, o limite da soma é igual à soma dos limites. Resumidamente, é isso. A segunda propriedade é o limite da subtração, que é igual à subtração dos limites. A terceira propriedade já leva em consideração a constante. Então, o limite de uma função multiplicada por uma constante é igual à constante vezes o limite dessa função. 4. O limite do produto é igual ao produto dos limites. Ok? E quinta propriedade, o limite da divisão é igual à divisão dos limites, contanto que essa condição exista. Ou seja, que o limite de f de x, quando x tende a A, seja diferente de zero, para que essa divisão exista. Devemos prestar bastante atenção à variável e ao número ao qual essa variável tende. Estamos falando de x tendendo a A, né? Todos esses limites devem estar supostos a essa tendência para A, ok? Em uma expressão matemática, o uso dessas propriedades facilita muito o cálculo dos limites. Por exemplo, vamos considerar essas duas funções agora. Temos aqui a função f e a função g. Vocês podem ver, f está em laranja e g em amarelo. Qual seria o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a 1? Então, precisamos olhar para esse ponto aqui. Nesse caso, precisamos lembrar, o limite existirá somente se os limites laterais forem iguais. Assim, nós queremos saber qual é o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a 1. Certo? Então, os limites que temos aqui são esses. Primeiro, pensando em f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, f de x tende a 2. Quando x tende a 1 pela direita, x tende a 2 também. Então, ok, existe o limite aqui para f. Já no caso de g de x, quando x tende a 1 pela esquerda, g de x tende a menos 2, como a gente pode ver aqui. E quando g de x tende a 1 pela direita, aqui temos um probleminha. G de x tende a menos 1, certo? Então, o que a gente vai ter? Como o limite de f de x vezes g de x para x tendendo a 1 é igual ao produto dos limites dessas funções, então, o produto do limite dessas funções deve ser o quê? Isso quer dizer que os limites das funções não podem ser determinadas. Então, o limite não existirá. Certo? Como é que a gente pode definir qual é o limite aqui, se o limite de g de x não existe? Logo, nós vamos ter a seguinte resolução.
o limite do produto dessas duas funções nesse ponto, para x tendendo a esse ponto, não existe. Existem algumas propriedades extras para casos particulares, né? Propriedades especiais. A primeira delas é quando fazemos g de x igual a f de x e multiplicamos várias vezes, ou melhor dizendo, n vezes, obtendo a propriedade da potência. Então, aqui a primeira propriedade, nesse segundo momento, é a sexta propriedade, é o limite de f de x elevado à enésima potência, é a enésima potência do limite de f de x, onde n deve ser inteiro e positivo. Além dessas propriedades anteriores, da 1 a 6, né, podemos colocar aqui duas propriedadezinhas pequenas, essenciais, especiais, que é o limite de uma constante é a própria constante, e o limite de x, quando x tende a A, é A. Né? Isso é bem lógico, não precisamos até demonstrar isso, mas é possível demonstrar, sim, todas essas propriedades, matematicamente falando. Podemos estabelecer outras propriedades, por exemplo, se fizermos f de x igual a x, teremos, no caso da propriedade da potência, o limite de x elevado a n, quando x tende a é igual a elevado a n, onde n pertence aos números inteiros positivos, certo? Ainda temos o mesmo para raízes, certo? Então, o limite da raiz enésima de x, quando x tende a é igual a raiz enésima de a. Para ele, também, para esse limite, também temos as seguintes condições. N deve ser inteiro e positivo, e se n for par, A deve ser positivo, diferente de zero, certo? Como consequência dessa propriedade, nós podemos deduzir também essa segunda, ou essa última, o limite da raiz enésima de uma função de x, quando x tende a A, é igual à raiz enésima do limite dessa função. E aí, onde n também deve ser positivo inteiro, e se n for par, supomos que o que está dentro da raiz deve ser maior do que zero. Certo? As propriedades na matemática são constatações gerais aplicáveis em cálculos, o que pode facilitar muito a resolução dos problemas que nós temos em várias áreas das exatas, estatística, problemas de engenharia e tudo mais. Então, não devemos nunca ignorá-las. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.